o Mercosul e a Unasul é uma tarefa que diz respeito à independência dos países sul-americanos e ao seu desenvolvimento. Não há a menor dúvida disso. E os Estados Unidos têm clareza disso, embora determinados setores da esquerda não tenham clareza disso, porque entendem que toda a ação do Brasil nessa direção não é outra coisa que senão atos subimperialistas. Então tá. Então, enquanto o Brasil pratica o subimperialismo, sobra a essas pequenas nações pobres, como o Paraguai e a Bolívia, ou o colo fraterno dos Estados Unidos, ou um projeto de desenvolvimento autocentrado, cujo fôlego é muito pequeno. Tá? E eu quero destacar algumas iniciativas muito importantes que o Brasil vem construindo, né, nos últimos anos, no sentido de aprofundar a integração sul-americana. A primeira delas é uma coisa chamada FOSEM, que é o Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul, que são recursos a fundo perdido, doado na proporção inversa. O país que doa em maior proporção, são os países de maior PIB, Brasil primeiro, depois a Argentina, saca numa proporção menor. O Brasil saca menos, depois a Argentina, e depois Paraguai e Uruguai. Então, na verdade, trata-se de doar recursos do Brasil e da Argentina, principalmente para Paraguai e Uruguai, no sentido de desenvolver esses países, resolver problemas infraestruturais, reduzir as assimetrias econômicas e sociais, inclusive a construção da linha de transmissão hidrelétrica, o paradoxo dos paradoxos. O Paraguai tem a maior hidrelétrica do mundo, né? E não tem energia em Assunção na maior parte do país. Por incapacidade, por corrupção, por uma série de coisas, mas também incapacidade de financiamento, né? De eletrificar o país, certo? De fazer linhas de transmissão até Assunção, e quem está financiando isso nesse momento é exatamente o FOSEM, portanto, o Brasil. E, portanto, um mecanismo de desenvolvimento regional do Mercosul. Tá? O FOSEM tem uma série de outras obras na região. Eu quero destacar, no sentido do aprofundamento da integração sul-americana, a constituição de um parlamento do Mercosul em Montevideo. Por aí passa a construção de iniciativas políticas e legislativas para criar novos mecanismos institucionais de integração. Né? Além do conhecimento da realidade, enfim, a criação de grupos de trabalho e assim por diante. O terceiro aspecto muito importante é a IRSA, Iniciativa de Integração Regional Sul-Americana. Né? Por mais que a gente tenha aí um desejo de integração sul-americana desde lá do Bolívar, etc., não existe integração sul-americana sem uma integração física e objetiva que crie as condições materiais. Um grupo de teatro, qualquer coisa cultural, etc., um movimento social não se movimenta se não tiver uma estrada, se não tiver um aeroporto, se não tiver um trem, se não tiver linhas de transmissão de energia elétrica. Não existe integração, não existe mercadorias, não existe fluxo de pessoas, não existe fluxo de ideias, se não houver as condições materiais para que esses fluxos se viabilizem. E isso passa pela integração física. Portanto, certa vez eu participei de uma palestra cujo objetivo era discutir o IRSA, né, e setores aparentemente vestiam, digamos assim, colocavam um chapéu progressista, diziam que a IRSA nada mais era do que criar uma infraestrutura para escoar a produção das multinacionais. A IRSA é o principal mecanismo de integração dos países da região. Certo? Sem eles não há proximidade entre Brasil e Paraguai, Paraguai e Bolívia, Bolívia e Peru e assim por diante. Não há como compartilhar, criar a complementaridade entre as riquezas. Países que são ricos em energia, que nem a Venezuela, países que são pobres em energia, que nem o Uruguai, né, que nem, pelo menos fósseis, né, que nem o Paraguai, que nem a Argentina. Então não há condições sem infraestrutura. Certo? E o último ponto muito importante, e também desconhecido, se chama PSCI, que é Programa de Substituição Competitiva de Importações. Ou seja, o Brasil, para levar adiante o processo de integração, ele precisa reduzir as assimetrias. Só que reduzir assimetrias não é fruto também apenas da vontade. Né? Ou seja, o Brasil acaba tendo superávitos comerciais muito expressivo com todos os seus vizinhos, por uma razão muito simples. Ele chega lá, exporta uma série de coisas importantes para o Equador, né? E não tem
tem o que importar do Equador, além de chapéu Panamá, que é produzido no Equador. Então precisa, por quê? Falta de capacidade competitiva, falta de uma burocracia capaz de prospectar mercados, falta de informação, falta de infraestrutura, falta de um monte de coisa. Então não acessa o mercado do Brasil. Então o que o Brasil, ao criar o PSCI, o Brasil está oferecendo a esses países facilidades para que o Brasil possa importar deles coisas que são importadas hoje de outros mercados, que vem da China, vem da Europa, vem da África, vem dos Estados Unidos. Então o Brasil cria de, a gente quer comprar tampinha de garrafa, vocês têm condição de vender, façam isso, a legislação é essa, o custo é esse, os caminhos são esses. E eles passam a se formar e melhorar as condições. Já melhorou as condições de comércio com alguns países. Então esses são esforços objetivos, são políticas objetivas capazes de levar adiante a integração sul-americana, para além de um discurso que é fácil, mas cuja consequência objetiva muitas vezes é pequena. Tá? Só para lembrar, os Estados Unidos têm muitas formas de interromper esse processo que eles estão enxergando de integração sul-americana. Uma, desestabilizar os regimes, desestabilizaram primeiro do Chávez, desestabilizaram o Rafael Correa, quase derrubaram o Evo, ou produziram a secessão da Media Luna, derrubaram o Lugo, isso num período muito curto, certo? Zelaya, são inúmeros exemplos recentes, porque é inegável que depois daquele ciclo neoliberal dos anos 90, houve uma virada para o movimento de centro-esquerda, de resistência àquelas reformas liberalizantes, certo? Agora, para esses projetos terem consequência, não basta simplesmente dizer, eu não quero essa multinacional, não quero latifundiário. Bom, se um país depende de 2, 3 produtos de exportação e tu rompe com aqueles setores, não é capaz de dialogar, não é capaz de criar coalizões, não é capaz de trazer eles para um determinado projeto nacional, tu interrompe a possibilidade. Bom, a Bolívia, eu expulso aqui, expulso ali, foi com o quê? Com qual capacidade de financiamento? Com qual capacidade tecnológica? Com qual capacidade de quadros políticos? O mundo se faz com quadro político, com capacidade de financiamento, com tecnologia, e não só com boa vontade. A gente já viu em inúmeras oportunidades que simplesmente o voluntarismo político não produz os efeitos desejados em termos de qualidade de vida, desenvolvimento, que é bem ou mal que a população espera de um governo que vai fazer reformas e transformações sociais. Certo? E claro, a outra forma que os Estados Unidos têm de interromper esse processo de integração regional é a criação de acordos bilaterais, que acabam por dividir o processo de integração. Então, os Estados Unidos fez acordo bilateral com a Colômbia, faz acordo bilateral com o Peru, faz acordo bilateral com o Chile e vai dividindo o processo de integração. O que vocês exportam? A gente exporta café daqui, a gente compra o café, toma isso, facilidade aqui, colar, a gente abre o mercado cativo. Então, a disputa do Brasil com os Estados Unidos por 2 projetos se dá também na capacidade de financiamento. Se o Brasil não oferecer uma alternativa melhor, superior aos Estados Unidos, um projeto, eles vão cair naquele lado. Simples. Tá? Por fim, para não me estender demais, eu quero dizer que a política ela tem os seus efeitos não esperados. Quando um ator político faz uma ação, ele não tem condição de calcular todos os seus efeitos. E o governo novo do Paraguai fez uma ação, destituiu o governo Lugo, e um dos efeitos que ele não esperava foi a entrada da Venezuela no Mercosul. Isso foi o drible da vaca, foi um negócio fantástico. Eles ficaram segurando isso durante a maior parte do tempo. Os setores conservadores no Paraguai, nós não vamos aprovar no parlamento, segura. Um dos principais pontos de desgaste, inclusive, do governo Lugo, e você não vai votar, e nem que a gente tem que tirar o presidente. Tiraram o presidente, tomaram o drible da vaca e entrou a Venezuela. E isso é um fato importantíssimo para a integração regional.
Tá? Não só porque as importações